Bom dia, pessoal. Estamos aqui, é o podcast Ciência na Cidade, mais uma edição. A gente tem o prazer aqui de estar com o pessoal da ONG Guajiru, do projeto Tartarugas Marinhas, que também tem um nome como Tartatec, né? Que vai vir aí um novo nome, um novo projeto. A gente está aqui com o professor George, da UFPB, e estamos aqui com o professor Guido, novamente, nos dando a honra de estar aqui com a gente nesse grande bate-papo, né, que é o podcast Ciência na Cidade, e com o Dani está aqui, Daniele, que é bióloga, que vai contar para a gente o que é que está acontecendo com esse projeto, que projeto é esse. Dani, com você, a palavra é toda sua. Então, né, a gente está desenvolvendo aí o projeto Tartarugas Marinhas, né, para inovação e conservação. Só que a gente adotou um nome mais midiático ali, que foi justamente o Tartatec. Então, a gente criou toda uma identidade visual e esse é o nome que a gente tem utilizado aí no projeto e que a gente vai estar divulgando, justamente para facilitar e para ficar aí mais chamativo, para pegar mais as pessoas memorizarem mais fácil. E aí, a gente está aqui com o professor George. Professor, me conte aí, qual o objetivo do projeto? Bom, o objetivo do projeto é a gente enfrentar alguns dos principais impactos e problemas ambientais que hoje afetam as tartarugas marinhas que desovam no nosso litoral, incluindo tecnologia para esse enfrentamento a esses problemas. Professor, me diga uma coisa. Como começou tudo isso, assim? Se eu contar uma historinha aí de como é que foi esse Bom, projeto. isso começou numa parceria entre a Guajiru e a universidade, e também com a oportunização do edital, né, que foi publicado, né, pela secretaria, pela Inovatec. E aí nós juntamos esforços, também junto com um colega Protásio, professor Protásio, do Centro de Tecnologia, e aí a gente buscou alternativas para tentar, usando tecnologia, tentar atacar, não vou dizer resolver, mas tentar atacar alguns dos problemas e dos impactos que afetam as tartarugas marinhas aqui no nosso litoral. Então, juntando o esforço da Guajiru, que tem uma atuação impecável no nosso município em relação à proteção das tartarugas, com a inovação tecnológica, buscando soluções e aumentando, né, a taxa de natalidade das tartarugas no nosso litoral. Tem uma média mais ou menos de quantos filhotes de tartaruga já foram lançados ao mar, assim, Aí eu vou pedir pelo para a Dani, projeto, assim, tem mais ou menos uma ideia de quantos? Por vou tempo. pedir para a Dani responder, porque a Guajiru vem acompanhando esses Sim, ninhos há mais de 20 anos, mais ou menos. 20, vamos fazer 24 anos aí de 24 anos. monitoramento. sim. A gente tem uma média de 12 mil filhotes que a gente colocava para o mar. Nos últimos anos, a gente conseguiu alcançar aí uma média de 20 mil filhotes que ia para o mar Por na ano. Paraíba, né, ali por período reprodutivo, então, que começa ali em torno de novembro e vai até junho. Mas justamente nesse projeto vem porque no último ano a gente esperava alcançar 20 mil filhotes, a gente protegeu o maior número de ninhos da nossa história e na verdade o que a gente observou foi uma queda de sucesso reprodutivo, porque muitos filhotes não conseguiram nascer, né? Você tinha os ninhos, você tinha os ovos, mas você já tinha uma influência aí das mudanças climáticas, que é um dos problemas, né, que o professor George falou aqui, que é uma das questões que a gente está tentando atacar e que pega essa parte das mudanças climáticas, né? Entendo. Então, ao longo desse tempo a gente vem aí protegendo, mas a expectativa é que se a gente conseguir melhorar isso, a gente conseguir aí bater novamente as taxas de 20 mil filhotes indo para o mar. Dani, esse número que subiu de 12 para 20 mil é Paraíba ou João Pessoa? Paraíba. João Paraíba. Pessoa tem. João Pessoa, né, a gente vai ter em torno ali, acho que na casa de uns 6 mil filhotes, né? Fica meio a meio, que a gente pega muito também do município de Cabedelo. É porque, assim, a divisa é pra gente, né? Mas para as tartarugas. Inclusive, a gente tem ali justamente na divisa João Pessoa Cabedelo é onde elas se concentram, né? Mas quem tomou a curva pro lado ali do norte vai bater em Cabedelo. Sim. Quem tomou a curva ali pro sul vai
cair aqui no município de João Pessoa. Então, eu vou fazer um contexto para a gente, né, falar, para vocês falarem um pouco do que exatamente vocês estão fazendo e também de perspectivas de futuro, né? Para quem está escutando em casa, né, como o professor Jorge colocou, a gente aqui na prefeitura, né, na gestão do prefeito Cícero Lucena, prefeito Léo, a gente, né, não criou a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas ela estava, né, meio em banho-maria, assim, não estava atuando muito forte. E aí é uma questão de decisão política e de orçamento. Foi alocado orçamento, no primeiro ano, né, foi alocado um orçamento, acho que a gente tinha aqui 1,5 milhão, depois dobrou para 3, depois agora está em 5, 6, ou seja, todos os anos, né, o orçamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia vem dobrando. Né? Aí uma coisa de percepção de Cícero, de Léo, né, do impacto disso na cidade. A gente está falando de um caso aqui, eu acredito que espero que seja um caso de sucesso, que a gente volte para os 22 mil, na nossa taxa de natalidade aí, para os 20 mil filhotes. Mas basicamente o que a gente fez foi criou um programa na prefeitura, o prefeito criou através de um decreto, para viabilizar o apoio a projetos de pesquisa em nossa cidade, né? Focado em pesquisadores que estão em João Pessoa, então professores, alunos de pós-graduação, startups que estão atuando na cidade, e basicamente a gente coloca editais onde a gente estimula nossos pesquisadores. Temos 90 mil pessoas em nossas universidades aqui, atuando com professores, estudantes, servidores. A gente estimula que essa força de trabalho, aí, essa energia, né, enorme para resolvam problemas que são problemas da cidade. E as tartarugas, a preservação das nossas tartarugas, é uma responsabilidade nossa, né? Porque tem a questão do meio ambiente, tem o ativo turístico que a gente, né, Guajiru, junto com o pessoal da universidade, a gente está organizando para ver se a gente junta as duas coisas, que é importante quem visita a cidade ter a experiência de ver esse fenômeno, né, de tartarugas urbanas que a gente tem aqui em João Pessoa. Enfim, então criamos assim, a prefeitura hoje tem um ecossistema que funciona. Um decreto criou o programa de apoio a projetos de pesquisa, criamos uma agência de inovação, os recursos são repassados para a agência de inovação, que é a Inovatec. Lá a gente publica editais, e nesses editais os pesquisadores pedem recursos para pagar bolsas para a equipe que vai trabalhar no projeto, para comprar eventualmente algum equipamento, material de consumo, aí depende das demandas, né, do problema específico e do que precisa para resolver. Mas isso eu acho que a gente conseguiu botar em funcionamento nessa gestão, tá ok, a gente está trabalhando sempre para tentar, né, aumentar o orçamento e, né, apoiar mais grupos, como o grupo que é a UFPB junto com o Guajiru, vocês têm, o IF também está participando, enfim, né, esse é um exemplo de projeto. Acho que a gente já vai nos 42 projetos de pesquisa apoiados, todos são muito bacanas. Assim, esse podcast aqui é meio que surgiu porque a gente, quando começou a conversar com os pesquisadores que ganharam os projetos, a gente viu que a cidade precisa saber o que está acontecendo, muita coisa legal. Então, eu queria que vocês explicassem assim, o objetivo da proposta. A gente já conversou um pouco a gente tem mudanças climáticas que estão impactando, né, na taxa de natalidade, né? Acho que numa conversa que a gente teve anterior aqui, vocês colocaram que, acho que em 24 foram 19 mil ovos em João Pessoa e 5 mil, né, acho que eu lembro desse número, Dani pode corrigir, George, as tartarugas não nasceram e vocês observaram que o ovo estava meio que cozinhando, né? Por conta do aumento da temperatura dos ninhos, e aí é um pouco da proposta que vocês fizeram. Então, vamos entrar um pouco mais na técnica, o que exatamente vocês estão propondo de tecnologias que vão ser desenvolvidas, né, para a gente explicar para a turma que está em casa aí o que é que está acontecendo, como é que essa parceria prefeitura, universidade, Guajiru está funcionando, para a gente tentar resolver esse problema que as mudanças climáticas aí estão criando. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu fazer um bate-papo, deixa eu tentar ser bem objetivo, principalmente para quem está nos ouvindo. Veja, a gente parte de alguns problemas pelos quais estavam passando as tartarugas, tá? Um dos principais problemas que foi visto é o fato de que o ano passado e o ano retrasado, muitos ovos eles chegaram a cozinhar.
efetivamente chegaram a cozinhar. Surtos de temperatura muito elevados e muitos ninhos ficaram expostos. Então, a gente tinha que dar alguma resposta para poder antecipar esse surto de temperatura e, de alguma forma, manejar esses ninhos para evitar esse problema. A gente também precisa, depois eu vou pedir que a Dani fale um pouco sobre essa questão da determinação do sexo na temperatura, que é uma outra questão muito importante. Então, a gente também não pode interferir de maneira generalizada. Tipo, porque não cobre todos os ninhos. Essa interferência também gera implicações e impactos na relação de sexo. Esse é um problema. Uma outra dificuldade que a gente enfrenta, veja, a Guajiru faz um trabalho espetacular. São mais de 120 voluntários que quase que diariamente, durante a temporada de postura das tartarugas, circulam o litoral de João Pessoa e também o litoral de Cabedelo e outros municípios, a busca de sinais de rastros de tartarugas. Então, buscando esses dois principais focos, então a gente está buscando alternativas tecnológicas para facilitar o monitoramento da saída das tartarugas para fazer a oposição e também o monitoramento da temperatura. Acho que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais como é que a gente está desenvolvendo, que produtos e a gente está desenvolvendo para fazer esses monitoramentos. Então, eu queria que Dani falasse um pouco, principalmente essa questão da temperatura, como afetou, já que a Guajiru, no nosso estado, aqui em João Pessoa, é quem tem a licença para fazer esse manejo e monitoramento das tartarugas marinhas. Tá? Então, né, essa parte é bem interessante, como o George falou, a tartaruga, o que vai determinar se vai ser macho ou fêmea vai ser a temperatura, né, diferente aí de outros animais, a gente observa também alguns essa característica, e para as tartarugas isso é uma realidade. Então, quanto mais quente, mais fêmea. Então, a gente pensa, pô, tá aquecendo, bom, né, vai ter mais mulher, vai estar mais reproduzindo aí, vai ser uma coisa boa. Só que se você tem todas nascendo fêmea, também você gera um problema. Né? Se você também sombreia tudo, como bem destacou o George, você vai ter só macho. Então também não funciona para nossa realidade. E fora que, como o Guido pontuou, né, a gente teve ali, em uma determinada temperatura, já começa a ficar tão alto que a gente tem o cozimento dos ovos, né? Isso foi uma realidade que a gente observou e acho que foi bem importante a palavra que Guido colocou da responsabilidade, porque a gente está falando de uma espécie ameaçada de extinção e que ela representa todo esse potencial para a gente, mas ela também é uma espécie guarda-chuva e bandeira. Então eu digo bandeira porque quando a gente está protegendo a tartaruga, a gente está protegendo ali também o entorno, o nosso ambiente marinho. Então, da mesma forma que a gente observou ali o cozimento dos ovos, a gente observou o branqueamento dos corais, que é outra coisa que é significativa. Então, à medida que a gente consegue, eu acho que Jorge foi feliz na palavra, né? Perceber, né? A gente está ali observando como essa temperatura está se comportando, a gente consegue propor soluções em um tempo ali para se antecipar, né? Então, a gente consegue antecipar algumas coisas e fazer o manejo. Que a gente hoje tem licença para fazer esse manejo, né? Tudo isso a gente pede autorização. No Brasil, hoje, quem é responsável por essa parte das tartarugas é o Centro Tamar, né? O pessoal às vezes confunde, a gente tem a ONG, a Fundação Tamar, mas a gente tem o Centro Tamar, que é o braço do ICMBio, que é quem legisla, quem está ali licenciando essas atividades. E hoje a gente tem autorização, inclusive fomos ano passado fazer mais um treinamento com o centro, para a gente, com a fundação, para a gente estar aprimorando aqui os trabalhos da Paraíba. E a ideia é entender um pouco mais desse comportamento de população, né? Então, essa questão das temperaturas ela é muito importante para as tartarugas, mas pensando também para o ecossistema como um todo, né? A gente entender como vai afetar. E uma coisa interessante disso é que quanto mais quente, mais elas procuram a restinga, que é aquela vegetação que a gente tem na praia, porque aquilo dá uma esfriadinha ali na areia. Então, cada vez mais a gente percebe as tartarugas se aproximando ali da vegetação, e essa vegetação que muitas vezes tem sumido, né, sendo retirada,
E que não só protege os ovos de tartaruga, né? Que é aí que a gente começa a entender essa coisa do ecossistema. Também barra ali o avanço do nível do mar, que é outro problema que está relacionado às mudanças climáticas e que para municípios costeiros é uma questão aí prioritária. E que muita gente não sabe, não entende qual a importância daquela vegetação ali que está segurando o ambiente de duna e que vai proteger tartaruga, vai amenizar a temperatura, vai barrar o avanço do nível do mar. Então, todas essas questões acabam ali, né, conectadas de alguma forma. E aí a gente começa a perceber a importância, na verdade, parece uma coisa besta ali, às vezes, para que proteger as tartarugas, todo né? o contexto, né? Mas a gente vai entendendo que cada vez mais, né, tem toda essa relação construída. Eu ando assim, tenho um apartamento ali no Bessa, aí encontro de vez em quando o pessoal do Guajiru, quando eu vou passear com os cachorros, aí tá o pessoal lá rastreando os ovos. E um negócio que eu observo, e que eu acho que já conversei inclusive com o Rubens da CEINFRA aqui, às vezes que a gente faz intervenção, tem essas plantas de restinho que são resistentes, elas conseguem sobreviver naquele ambiente. Só que o problema é que aí é uma coisa de controlar e organizar o turismo, porque aí o pessoal ocupa, às vezes cria uma barraquinha, que é um negócio que não é nem fixo, mas aí vai desmatando, aí vai matando aquelas plantas, a gente vai observando cada vez menos a presença dessas plantas. Eu tentei lá no meu prédio plantar, mas o pessoal resiste, não sei porquê. Eu planto, os caras vão lá e cortam. Enfim, é uma guerra. Mas eu acho que era uma coisa interessante de trabalhar também, isso que você colocou, Dani, da importância dessa vegetação e de ter uma campanha educativa e conversar com as pessoas, porque o cara nem sabe a besteira que ele está fazendo ali. Né? Se me permite, Guido, nesse aspecto, veja, João Pessoa é das poucas cidades onde nós temos como uma área de desova permanente para as tartarugas. Então, numa área urbana, porque as tartarugas, elas evitam que antigamente eles chamavam de poluição luminosa, né? E, então, assim, o excesso de luz faz com que a tartaruga evite aquele espaço. A presença de ruídos, a presença de construções também faz com que ela evite aquele espaço. João Pessoa ainda possui áreas de desova que anualmente elas voltam. Então, se a gente não cuidar, a gente vai perder esse ponto. As tartarugas elas passarão ou a não ter mais aonde fazer a sua postura, ou a ocupar outros espaços e outras praias, o que está ficando cada vez mais difícil. Nosso litoral está sendo ocupado, nós temos uma poluição luminosa bem significativa, isso afeta as tartarugas. Muitas tartarugas, quando saem dos seus ninhos, ao invés de pegar o caminho para o mar, pegam um caminho para a estrada, algumas morrem dentro de piscinas, morrem atropeladas, se desorientam. Olha, a vida de uma tartaruga jovem, de uma tartaruga recém-nascida, não é fácil. Tá? Então, barreiras, né? são muitas barreiras, levando para que esses 20 mil ovos, o percentual efetivo é pequeno. Então, a gente tem que buscar reduzir todos os impactos possíveis, tá? Para isso. Essa madrugada, o pessoal da Guajiru, que faz monitoramento, encontrou dezenas de rastros de quadriciclo que ainda continuam circulando à noite entre João Pessoa e Cabedelo. Tá? Então, isso, além de eventualmente poder passar por cima de um ninho, também afasta as tartarugas marinhas. Tá? Então, é um complexo de problema. E nós, nesse projeto, nós vamos atacar principalmente duas questões. Certo. Olha, professor. Que aí vamos detalhar aí agora nessa... Exato. Quando a gente começa nessas questões, aí esse ponto da iluminação, né? A gente tem um outro grande projeto na cidade que é o Smart City, né? A gente está trocando 43 luminárias. A ideia é que essas luminárias sejam mais inteligentes. A gente consegue, elas têm uma estratégia tem uma rede, né? Que conecta todos esses... A luminárias é um agente, né? Um atuador, mas a gente consegue colocar alguns sensores lá. Eu não sei se vocês já conseguiram conversar, que eram com os outros, da outra vez que a gente encontrou aqui, vocês precisam interagir com as pessoas que estão trabalhando nesse projeto, porque tem um trade-off aí complexo, que é segurança
versus a proteção, né, especificamente das tartarugas. Porque se for olhar para o lado da segurança, o cara quer uma luz com a maior potência que ele conseguir colocar para iluminar. Mas aí a gente precisa realmente conversar e ver, inclusive, trabalhar sensores que ajudem não só vocês a fazerem o monitoramento, mas inclusive que regule a intensidade da luz com detecção de movimento e eventualmente de tartaruga. E essa questão de quadriciclo e etc., a gente também pode. Professor George, o senhor falou pegando esse gancho aí, o senhor falou em produtos que estão sendo desenvolvidos. Que produtos são esses? Então, nesse grupo está conosco também o professor Protásio, e a gente, junto com a Guajiru, esse grupo, nós vamos desenvolver um ovo espião, vamos assim chamar. Ah, que interessante. Gostei do nome. É um ovo espião ou um ovo inteligente. A gente ainda não fechou o nome desse ovo. De repente, a gente vai ter um evento que é um tartatum. De repente, a gente pode tentar eleger o nome desse ovo lá com a criançada. Mas veja, a ideia é nós termos um simulacro de um ovo de tartaruga que fique dentro de alguns ninhos e ele vai nos dar em tempo real algumas informações como temperatura, ruído, umidade. E a partir daí a gente pode eventualmente desenvolver alguma ação de manejo. Por exemplo, digamos que a temperatura ótima de desenvolvimento dos ovos é 32. Não, 32 já tá passando, né? Eles ficam ali, 29 é a pivotal, que você tem meio a meio ali do ninho, mas também vai variar de acordo com a fase ali do desenvolvimento. Então, por isso que a gente precisa dessas Por volta de medidas. 29, mas eventualmente a temperatura do ninho, veja que a gente tem que pensar, o ninho ele está ali em torno a base do ninho está uns 50, 70 centímetros do fundo, do solo. Então, às vezes, essa temperatura ultrapassa os 32 graus. Então, a ideia é que esse nosso espião, ele consiga enviar sinal tempo real e a temperatura, eventualmente, na região, naquele ponto, ultrapassando esses valores, a gente pode fazer alguma ação de manejo através da Guajiru e seus colaboradores, simplesmente sombreando ali com palhas, e aí a gente vai até chegar a uma temperatura que não inviabilize o desenvolvimento dos ovos. A gente não pode cobrir anteriormente, como já foi dito. Aí a gente pode estar interferindo na relação entre machos e fêmeas que se desenvolvem naquele ninho, tá? Então esse é um primeiro produto, né, mas que envolve tanto o desenvolvimento do ovo, como a transmissão de dados para uma rede, tá, com um software que vai fazer essa indicação e alarme em tempo real para que a gente possa fazer essa intervenção e, com isso, diminuindo a mortalidade, né, de muitos ovos. Tá? Aí eu acho que é o que o professor Guido estava falando, né? O Smart City pode então, entrar a gente nesse processo, né, A gente professor? precisa. Porque no nosso projeto, Guido, a gente está desenvolvendo 3 antenas que vai cobrir as principais áreas de postura, e essas antenas é que vão captar inicialmente, não é sinal de Wi-Fi, tá? E depois jogar para a rede, e aí a partir daí a gente... Mas aí com o Smart City a gente precisa realmente interagir, então a gente pode usar essas antenas do Smart City E para jogar na rede. retomando tanto a questão de Guido, né, que ele falou da poluição luminosa, quanto a questão dos produtos, a gente também tem focado em desenvolver um software que reconheça, né, por si próprio, ali o rastro, esses vestígios que a tartaruga deixa quando ela vem desovar. Então, a ideia é que, através de drones, a gente consiga eles estarem equipados e a gente fazer esse reconhecimento. Então, a partir disso, né, inclusive é um pouco também do meu mestrado, mas meu mestrado de uma outra maneira, né, trabalhando principalmente com comunidades, a gente está mapeando essas áreas que são ali de maior uso e maior intensidade das tartarugas, justamente para tentar conciliar as demandas das pessoas com as demandas ali das tartarugas no ambiente. Então, esse reconhecimento ele passa tanto pelo reconhecimento do rastro, quanto também mapear em áreas recifais, que a gente já sabe que são alimento pelo conhecimento ecológico das pessoas, que vivem, que vê,
que vê até as peças das tartarugas na praia, às vezes também isso, o pessoal acha que tá poluído e não é, que são os bichos marinhos ali também. Então, tudo isso, né, a gente vai estar mapeando esses pontos críticos e chaves do município. E o fato de ser inteligente, né, como a gente estava falando aqui, hoje a gente tem tecnologia para isso. A gente tem algumas normativas em movimento nacional, até da NBR também. Eu não lembro agora se está válida, mas eu sei que tinha saído ano passado. Que são as áreas que a gente está chamando de sensibilidade, né? Que o governo está chamando de sensibilidade ambiental. Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, a luz branca faz mal para os animais, inclusive nós, né? E isso é uma percepção que a gente tinha, que só afetava os animais, mas cada vez a gente percebe que tem que desligar o celular antes de dormir, com tanto tempo que a luz branca está incidindo. Então, assim, e hoje a gente tem tecnologia para resolver vários desses problemas. Então, uma coisa que eu percebi, a gente iniciou o monitoramento noturno esse ano, a gente não fazia aqui na Paraíba, e a gente começou e tem monitorado também um trecho de João Pessoa. E o que a gente percebeu é a diferença, por exemplo, do fato do município de João Pessoa ter trocado as luzes para âmbar e Cabedelo está as luzes ainda brancas. Então, às vezes não é nem só o problema a intensidade, a gente consegue pensar em soluções ali. Da luz, né? A gente consegue ali a temperatura de cor já dá uma mudança assim absurda. Então, algo que a gente tem notado, por exemplo, que as tartarugas de Cabedelo têm esse ano desovado tudo atrás das dunas, se protegendo da luz, e esses ninhos estão todos sendo quase, se a gente não intervém, são todos levados pela maré. Duplicou nosso trabalho em Cabedelo. Já em João Pessoa, elas têm subido ali no trecho só pela troca ali da temperatura âmbar. Então, isso é algo que a gente vai estar percebendo, né? Óbvio que, como o George falou, a gente tem os objetivos específicos desse projeto, que é a mudança climática, e esse monitoramento das áreas críticas, né, da tartaruga, então o rastro, esses locais remotos de João Pessoa, a gente já sabe que Jacarapé tem ninhos, ali para a parte de Gramame também, Pitimbu, né? mas já chegando ainda no município de João Pessoa, no litoral, com alguns pontos a gente tem também ali, e mapear, né, vou chamar até aqui, que é o que eu estou chamando no mestrado, que o pessoal está chamando, que é os bolsões de desova, que são esses trechos pequenininhos, não é todo o município, né? A gente tem esses trechos ali que são bem representativos, que eles precisam de um manejo específico. E aí é o que vai anteceder todas as outras ações que a gente vai estar fazendo, né? Mas as possibilidades são muitas, né? Como eu falei até, e como o Guido falou, você dá para controlar a intensidade, horário. Então, só do fato da gente ter começado agora a monitorar à noite, a gente já consegue perceber quais são os maiores horários que elas saem. E o drone, a tecnologia, eles vêm para ajudar nesse sentido também. E veja, só um detalhe. Nós estamos falando para João Pessoa, porque a gente está financiado, subsidiado. Mas esse avanço, ele é para a conservação da tartaruga. A tartaruga não tem fronteira, ela não sabe o que é João Pessoa, Cabedelo, Conde, Lucena, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, por exemplo, esse ovo inteligente, ele pode ser um produto extremamente importante na conservação em vários pontos. Eu vou falar do outro produto, que eu tinha citado dois. Um outro grande desafio é o monitoramento propriamente dito, saber aonde a tartaruga pôs os ovos. Isso é feito, acho que quem está nos ouvindo e não sabe, nunca participou, diariamente o sol está nascendo e os monitores da Guajiru estão andando nas praias da Paraíba. João Pessoa, Cabedelo principalmente, mas também em outros municípios em que a Guajiru tem chegado. E veja, isso é de Natal a Natal. Dia 1º de janeiro você vai ver monitores da Guajiru, porque nós estamos na estação de postura e elas saem, vão às dunas, põe seus ovos. Se a gente não identifica ali aquele ninho, não protege, ele vai estar suscetível a pisoteio, a predadores, tá? Então, identificar aquele ninho, até para você ter um acompanhamento do período, etc., é essencial. E não é simples ver. Ontem, aqui entre João Pessoa e Intermares, nesse bolsão, que a tartaruga fica ali na divisa, acho que mais de 8 ninhos, mais de 8 saídas.
Então, nesse período, nesse mês, a gente vai estimar que é bem possível que a gente bata recordes esse ano de postura, não necessariamente de nascimentos, tá? Mas de postura. Então, qual é a ideia do outro produto? E aí a Dani falou no drone. A ideia é que a gente, usando inteligência de máquina, a gente consiga, com o drone, reconhecer ninhos ou áreas de pegadas, porque é através das pegadas que os monitores reconhecem, por isso que eles têm que sair de madrugada. Porque depois o pessoal começa a andar o vento, A a maré, maré, pá, então esses rastros eles desaparecem. Então é aparecendo o sol e o pessoal da Guajiru está andando aí já reconhecido e a gente tem sempre que agradecer os voluntários. É impressionante a doação que esses voluntários têm, tá? Você pode anotar, dia 1º de janeiro, 4h40, 4h20 da manhã, tem gente da Guajiru andando pelas praias de João Pessoa. Eu acho, inclusive, Dani, uma sugestão para o seu marketing aí. O pessoal acorda, né, tem muita gente que acorda cedinho. Vou falar até para o prefeito, para Cícero, que ele 4 horas da manhã ele está caminhando. Aí está caminhando ali no asfalto, em vez de caminhar no asfalto, eu devia se cadastrar lá no Guajiru, vocês dão o trecho para Deu 3 para ele monitorar. ele lá. monitorar. E olha, Fica a dica aí pro muitos dos monitores são essas pessoas. Ah, sei, Com Que certeza. de ver o pessoal da Guajiru passou a ser monitor, já fazia Já. aquela caminhada. Deixa Então, eu- é só para fechar, desculpa. Então, a ideia é que em locais aonde a gente não consegue facilmente ter voluntários em momentos ou complementarmente a isso, a gente use um drone que vai, ao captar essa imagem, ele vai reconhecer as pegadas ou o ninho e automaticamente encaminhar para os voluntários e para Guajiru um sinal já com o GPS. Tá? Atualmente, a nossa margem de erro ainda está muito elevada para a gente substituir o humano. E outra coisa, a ideia nem é substituir o humano. Sim. A ideia é usar isso em locais onde nós não temos facilmente acesso. Existem alguns locais que têm bolsões de ninhos, mas que não têm populações por perto. Tá? E aí nós não estamos pensando só em João Pessoa. Não, claro. Né? Mas Então, assim, o desenvolvimento da tecnologia, é a secretaria que está oportunizando, mas esse é um produto que... Não, claro, mas assim, isso é uma questão importante também. Assim, o que a gente desenvolve aqui não o escopo não é de uma pessoa. A gente coloca na chamada que os pesquisadores envolvidos, quem coordena, quem submete o projeto, né, seja de João Pessoa, né, porque a gente tem fontes de financiamento estaduais, federais, etc. A gente dá um escopo aqui até para dar um diferencial para os pesquisadores que decidem vir para João Pessoa. Eu acho que talvez seja, não sei, eu não conheço outra cidade que tenha editais com chamadas de projeto de pesquisa, né, com financiamento municipal. É difícil, a gente vê muito investimento, muito apoio na parte de inovação, que também é uma provocação que eu fiz para vocês desde o começo, que esses projetos aqui em João Pessoa, a gente, no caso desse projeto específico, já tem até a ONG, já tem um CNPJ, mas a gente quer que vocês se organizem para prestar serviço para outras cidades de maneira profissional, né? Uma coisa que a gente ainda não está fazendo nesses programas da gente aqui, a gente está, vamos dizer assim, a gente está funcionando bem a fase 1 da esteira de inovação, que é o projeto P&D, vocês pegaram um problema real, importante, estão desenvolvendo soluções, o Ovo Espião aí tem um nome muito bom, mas a ideia é que depois a gente dê um apoio para que vocês se organizem para desenvolver esse produto em escala para atender o Brasil ou o mundo todo, se organizem para a prestação de serviço, seja na parte de transferência de tecnologia para outras cidades, outros municípios onde tem também desova de tartaruga, ou para vocês monitorarem. Assim. Bom, aí vocês que vão decidir como vai fazer. Deixa eu só perguntar uma coisa, assim, que as pessoas me perguntam sempre, sabe? Se nós, população normal, encontrou alguma coisa, um ninho, alguma coisa, algum vestígio, como é que as pessoas entram em contato com a Guajiru, com o projeto de vocês? Tem algum telefone, algum e-mail? Vocês têm algum aplicativo que poderia ser outra ideia, outro produto tecnológico aí, né? A criação de um aplicativo, né, professor? Assim, essa parte de monitoramento,
né? A gente pode trabalhar numa coisa desse tipo e colocar no João Pessoa na palma da mão, que um monte de Isso. gente já instalou, já baixou, tá andando na praia, viu alguma coisa. Uma coisa Mas eu acho fotografa, que manda para vocês. Dani? Hoje a gente já tem um Instagram que ele é bem acessado pelas pessoas Sim. e tem o número do SOS, né? Que Certo. aí de cabeça agora não. Mas a gente tem o número do SOS, tem o Instagram, Associação Guajiru, o arroba. certo. E lá vocês vão poder ver o número também do WhatsApp e ligação quando for emergência, o pessoal entra em contato, né? E a gente tenta sempre estar respondendo, lembrando que todo mundo é voluntário, mas a gente tenta sempre, né, que possível, alguém tá atendendo qualquer ocorrência. E dentro do projeto, já esse, né, do Tartatec, a gente tá com desenvolvimento, como o Jorge falou, todo ninho ele tem uma identificação. E aí a gente já está inserindo, por exemplo, nas plaquinhas, que é algo que a gente está mandando confeccionar, um QR Code que vai acessar um site. Então o pessoal já vai ter as informações, qual a espécie que desova ali, o que é que está acontecendo, o que é aquele ninho. Então, no caso do ninho, ele tem que ter um cercado específico, realmente não dava jeito para a gente mexer tanto, porque tem que ter passagem de oxigênio, tem algumas coisas. Mas a ideia também é a gente ter placas nessas áreas de maior incidência de desova. Porque aí a gente vai ter o QR Code de fácil visibilidade, né? E que o pessoal vai poder estar acessando essas informações no site ou passando informações também, né? Então, essa é Interessante. não foi o foco principal, mas a gente quis até para fomentar ali a questão da divulgação científica, né? E dessa parte de educação ambiental que ela também entra Nós temos no no projeto, alguns elementos de educação científica ou de ciência cidadã. Eu vou falar, só que antes eu queria só voltar um pouco na questão do monitoramento. Para vocês terem uma ideia como existem alguns pontos, aqui nós temos no município de Baía da Traição uma área que, de acordo com dados de levantamento feitos com a comunidade, provavelmente acima de 100 ninhos por ano são depositados. E sequer está cadastrado como uma área regular de desova. Essas áreas são áreas remotas, onde a gente não vai conseguir uma população de voluntários para fazer esse trabalho. Então, esse trabalho tem que ser feito de maneira remota. Então, um drone que possa eventualmente fazer esse trajeto e mandar essas imagens, então a gente vai precisar de um quantitativo bem menor de voluntários, aí talvez numa ação com prefeituras. Aí precisa de uma política pública também. Sim. Mas, assim, essa tecnologia ela vai possibilitar esse tipo de ação. Agora, voltando à questão da ciência, nós temos dois elementos de divulgação científica que vão ser as solturas programadas, tá? Acho que quem é daqui de João Pessoa sabe que a Guajiru tem as solturas que são momentos assim muito fortes e muito marcantes para todo mundo, porque é um recém-nascido que tem que fazer um trajeto, às vezes, que parece pequeno, de 100 metros, de 80 metros, de 60 metros, mas é um esforço muito grande, mas que já faz parte do primeiro processo de sobrevivência e de adaptação daquele animal. Tá? E as pessoas ficam extremamente tocadas com a fragilidade daquele animal, e nós vamos fazer, junto com as escolas municipais de João Pessoa, nós vamos fazer 8 solturas planejadas dentro de um processo de educação ambiental e 2 solturas planejadas, nascimentos, melhor dizendo, com as populações tradicionais, que por incrível que pareça, tem muitos pescadores e pescadoras que relatam nunca ter visto um nascimento de tartaruga. Conhecem a tartaruga, conhecem os ninhos, sabem sabem como é o rastro. E em Barra de Camaratuba também, né? Barra de Camaratuba, naquela entrada para aquele coisa ali. Tem ninho, mas tem menos. Elas ficam mais ali para a parte já acima, né? Isso foi um dos resultados já do meu trabalho do mestrado, né? Que eu vou defender agora na quinta. Mas já você está vendo aí em primeira mão, mas ali na parte norte de Barra de Camaratuba. Indo para Sagi. Indo para Sagi ali. E ali tem um problema sério de carro, né? Ali a gente tem um outro bolsão de desova, né? Então, assim, foi esse mapeamento feito, mas como o Jorge disse, é um equipamento que a gente está testando aqui em João Pessoa, em que a gente tem as equipes consolidadas
mas que vai servir aí de inovação para Ah, vários lugares, né? Aqui para o estado como um todo. E isso que George falou, né? Até para explicar para quem não conhece, essa soltura, na verdade, é porque aqui a gente tem um problema da poluição luminosa. Os filhotes, eles não podem ir por si só para não se desorientar. E é algo que a gente já falou aqui antes, que a gente está tentando ver soluções para isso, né? Mas, assim, esse acompanhamento dessa ida ao mar, a gente tem uma noção de quando os ninhos não vão nascer. Pra também o pessoal não tá mandando mensagem, gente, quando é que vai nascer com antecedência? Não dá, depende dela, a gente não fica segurando a tartaruga lá escondido com a gente, é tudo no tempo dela, É como um respeitando. parto, né? A mulher não sabe, né? Tem uma ideia que vão ser 9 meses, mas Aí, então não é só pro pessoal, por que vocês não, a gente não consegue avisar antes, mas assim, a gente sabe o período que tem mais nascimentos, né? Que é ali por volta de abril, justamente porque, como o Jorge falou, agora a gente tá marcando muitos ninhos. Então, é o período que a gente tem ali de incubação desses ovos. E aí a gente aproveita esses momentos que estão tendo muitos ninhos para quando a gente está fazendo atividade com a escola, leva para eles assistirem e acompanharem ali também. Então, a ideia é fazer isso com escolas municipais de João Pessoa, Interessante. mas e também fazer ali um evento com eles também, que é o Tartatum. Isso, eu acho que Como é que vai ser esse tartatu? e que você falou? tem esse evento que é o que a gente chama de Tartatum, né? Que é um chamamento aos estudantes para nos ajudar na busca de soluções para problemas ambientais que as tartarugas têm passado. A gente tem falado de poluição luminosa, falamos de temperatura, falamos de monitoramento, etc. Mas tem um conjunto, tem predação, tem a questão de veículos, a questão de pisoteio, a questão de proteção às restingas. Então, são muitos os problemas, né? E aí a ideia é nesse evento, e aí nós vamos estar associados com as escolas municípios, mas não apenas as escolas municipais, tá? É um evento no qual os jovens adolescentes vai ser o público-alvo, tá? Venham para trazer as novas ideias e, quem sabe, buscando soluções, tá? No formato do que são aqueles hackathons, né? Só que aí a gente apropriou a ideia. Então, a gente, só dando uma dica para vocês, a gente também tem um programa de apoio a eventos, certo? Então, a gente deve estar, estamos organizando aí a parte... Estamos esperando sair o edital, É, pra falar a verdade. Eu esperando sair o financeiro, né? Para a gente soltar o edital. Aí pode ser lá. E outra coisa, a gente tem também apoios a eventos, né? Que saem nesse edital, e tem a Semana de Ciência e Tecnologia, que também tem eventos específicos dentro da semana. E tem uma infraestrutura aí, você pega carona na infraestrutura ali. A gente tem feito sempre no Espaço Cultural. Vamos ver se esse ano a gente consegue, senão a gente vê outro lugar. Mas, enfim, tem essas duas possibilidades de apoio, inclusive, a esse evento. E tem uma outra coisa que também, que aí é um programa que a gente está lançando esse ano. Esse aí já tá bem encaminhado, é uma parceria com a SEDEC, que é o programa dos Jogos Escolares do Conhecimento. Por que eu estou colocando para vocês? Porque o que a gente quer fazer? A gente mapeou 8 disciplinas, ciências é uma, porque no ensino fundamental a gente não tem biologia como uma coisa destacada, está dentro de ciência. E tem uma linha de ciências. E o que a gente quer fazer como a gente tem os Jogos Escolares de Esportes, a gente quer fazer os Jogos Escolares do Conhecimento. Se tudo correr bem, a gente vai juntar tudo em setembro e vamos fazer as 8 disciplinas. E aí são várias disciplinas, e o que a gente quer fazer é definir desafios para os meninos. Aí eu não sei se vocês fazem bem bolado com o hackathon ou se são coisas diferentes, mas aí vocês vão colocar problemas para os meninos de matemática, para a turma da matemática, da física, da história, da física não, da ciência, da história, robótica, computação, o que mais que tem? Sei lá, eu sei que são 8, não lembro de cabeça toda. E veja aqui. Toda vez aparece mais uma disciplina, mas a ideia é assim, vai ser uma coisa organizada dessa vez, assim, quem organiza as competições, assim, normalmente são professores, né, de universidade, vão receber uma bolsa para organizar, professores que vão treinar os alunos, e cada disciplina dessa vai ter 40 bolsistas. Os alunos que ganharam medalha no passado vão ter uma bolsa de iniciação científica Mirim e vão passar o ano se preparando
E a gente quer trabalhar essas Olimpíadas nesse modelo de resolver problemas. Dar o desafio, e aí os meninos lá na matemática, eles vão propor uma solução para... Aí, assim, esses problemas que vocês... Que E vocês veja, Guido, a gente vai abrir uma chamada de problemas, para a meninada quebrar a cabeça aí. E veja, Guido, que esse projeto, o Tartatec, ele é multidisciplinar. Nós falamos aqui de tecnologia, de informática, de matemática, falamos de Comunicação, biologia, comunicação, educação. Então, acho que a gente tem essa facilidade de estar entre as diversas disciplinas, né? É claro que as equipes não... Eu preciso colocar aqui, estamos aqui eu e a Dani, representando a universidade, representando a Guajiru, mas a equipe é bem maior, tá? Então nós temos o professor Protásio e sua equipe toda, nós temos junto a Juliana também, com toda a sua equipe, os bolsistas de iniciação que estão junto ao monitoramento na Guajiru e junto também ao desenvolvimento dos produtos junto à universidade. Então, a equipe é bem maior e acho que a gente também não pode nesse momento esquecer, porque são essas pessoas. E eu não canso de falar como eu vejo com bons olhos a questão do voluntariado dentro da Guajiru. Porque é por conta desse voluntariado que a gente ainda tem as tartarugas voltando, porque a quantidade de briga que a Guajiru tem comprado com as prefeituras de João Pessoa, de KBD, para tirar poste daqui, para tirar poste dali, para não permitir que o evento tal aconteça ali por conta da... Então, assim, as brigas, então, o pessoal do beach tênis, porque de repente a tartaruga às vezes resolve fazer a postura no meio da quadra de beach tênis. E ali tem que ficar desinterditado, não tem como. Então, mas veja que é esse voluntário e essa ação que tem feito com que a gente ainda tenha João Pessoa como um ponto de postura de pessoal, estamos chegando. Eu só queria fazer uma coisa que a gente também, assim, a gente está na hora de vocês fazerem, assim, a gente falar um pouco do futuro. Do nosso lado aqui, uma coisa que eu tenho observado, a gente tem um movimento muito bacana acontecendo nas escolas desses meninos aí. Os caras ganharam agora na Lego League, medalha de ouro lá. Legal. É uma competição, acho que até internacional, né? Nem nacional. Então a gente já está colhendo os frutos. E essa bolsa de iniciação científica Mirim é um resultado do que está acontecendo nas escolas. A gente vê nos meninos pegando problema. Assim, Dani falou aqui dos corais brancos. Eu fui para uma competição da Lego League que a menina, assim, era uma menina que estava explicando esta parte, né? Era um grupo de 5 lá, mas ela explicando que ela tinha a solução dela para resolver o problema do coral branco era botar uma geladeira dentro do mar. Aí tinha uma caixinha assim, na geladeira. Aí ela disse assim, a geladeira, a energia vem do movimento das ondas e do ar, e é para esfriar a água, para abaixar a temperatura da água para o coral não morrer. Mas assim, a gente pensa que saída de desalinizador é água quente. Então a geladeira dela, no meio do mar, não sei se funciona, mas na saída do desalinizador, eventualmente até isso. A gente já disse em 200 lugares que a gente ia escrever essa patente com esse grupo lá da escola, acho que é da Aruanda. E não fizemos ainda essa patente dessa menina, que é interessante. Então a geladeira dentro do mar, só uma criança na idade dele ali vai ter uma ideia dessa. Por isso que a gente está trazendo aí a ideia mesmo, porque busca essas ideias. Isso, o hackathon é importante, e uma coisa que eu estou pensando em fazer para os próximos projetos é, dentro das bolsas, a gente encaixar, né, bolsas de iniciação científica Mirim, para vocês meio que seriam obrigados a ter alguns alunos trabalhando lá, porque esses meninos de robótica, os meninos trabalham com sensores, programam em linguagem C, então a equipe lá de Protásio dá para começar a dialogar com essas crianças também, e vocês, nessa questão da biologia, não sei o quê, motivar os meninos a participarem como voluntários. Então, a gente uma coisa que provavelmente é cenas dos próximos capítulos desses projetos, que a gente vai evoluir para a gente conectar esses nossos cientistas. E você lembrou bem, né? A questão do turismo em João Pessoa, que com o crescimento do polo turístico, praticamente dobrar a quantidade de leitos. Então, a pressão sobre essas dunas vai ser e restingas, ela vai ser muito grande. Mas, por outro lado... Então,
esse pessoal que está vindo para João Pessoa, está vindo para João Pessoa por causa disso. Isso gera uma responsabilidade Exatamente. socioambiental, né? Se a gente deixar que eles destruam, eles não vêm mais. É. Aí vira uma coisa predatória. Então a gente precisa realmente transformar isso num... Já é o grande ativo turístico de João Pessoa, é as praias que a gente tem praias bonitas, que não estão poluídas, são as tartarugas virem para aqui é uma prova disso, né? Que as nossas praias são de boa qualidade. Então a gente precisa preservar e organizar isso, né? Até essa questão do nascimento, né? A gente trabalhar a questão do turismo, isso como um evento de turismo também. Mas assim, aí vamos começar a olhar para o futuro, né? Que esse projeto está andando. E aí o que é que quais são os sonhos de vocês de coisas que a gente precisa fazer, eventualmente num outro edital, entendeu? Então, na minha cabeça aqui já vem de maneira muito clara uma integração com o Smart City, nessa parte da praia. Ainda bem que a gente acertou, que a gente trocou a cor aí, já deu resultado, mas a gente pode trabalhar mais, né, conversar com o pessoal da CEINFRA, para eles colocarem na visão do futuro deles desses projetos, sensores específicos, um controle... Né? Eu vejo, Guido, ser necessário uma maior integração. Sim, mas é uma entre construção, setores, a gente tá? tem que ter paciência. E aí eu vejo que, e não só a prefeitura, mas João Pessoa, porque sai do âmbito específico da vocês prefeitura. A gente tem que envolver aí região. governo do estado, o próprio governo federal, uma espécie protegida por leis federais. Então a gente precisa de uma integração, porque muitas vezes são detalhes em que todo mundo concorda, mas ninguém às vezes quer abrir mão, porque você quer colocar sua sombrinha ali, colocar a sua sombrinha ali. A gente tem visto nesses outros monitoramentos, tem aumentado a quantidade de pessoas que estão morando na praia, barracas com moradores. É um problema social, é um problema, o pessoal está ali simplesmente guardando suas redes, não sabemos o que é. Então, veja que há necessidade de uma integração com outros setores. Então, acho que a gente vai ter que evoluir também junto com a Secretaria do Meio Ambiente, com a SUDEMA, CDs, com né, os órgãos de como um social. todo, sabe, para uma política pública mais integrada para as tartarugas. Isso é um ativo para o turismo. Com certeza. E aí você falou só esse negócio do pro futuro, né? Que a gente até conversou. Acho que o chave é a integração mesmo, né? Então, a gente tá falando aqui, cadê o... Você sabe, né? Eu almejo, a secretaria almeja um centro de pesquisa, de turismo, de inovação. Sim. Isso ainda tem que vir algum Então, dia. esse daí eu tô, assim, assim, só colocando para quem não está no contexto da conversa aqui, né? O pessoal da Guajiru, como você, assim, 25 anos, né, 4 horas da manhã, o povo sai de casa aí para fazer o monitoramento. Mas Dani coloca que tem outros problemas que são, por exemplo, quando uma tartaruga dessa, por algum motivo, fica presa numa rede, tem algum ferimento, alguma coisa, e a gente não tem uma estrutura bacana para tratar, né, essa situação. E também, aí, quando a gente olha para o projeto Tamar ONG, né, eles têm um negócio legal porque eles fazem uma conciliação da parte veterinária, da parte de atender esses animais, etc., com a parte de educação ambiental, turismo, acaba que virando também um ativo turístico. Então, isso foi para a discussão, né, mas a gente... assim, de entrar no programa de governo dessa gestão de Cícero, mas aí eu disse, não, vamos primeiro rodar esse projeto para a gente entender melhor, conhecer o pessoal, ver que, assim, se é interessante, se não é, como seria, mas está na mesa. Não, e eu acho que eu levantei isso para o futuro, mas eu levanto assim de quem eu há 10 anos monitoro, né? Eu entrei, estava no início da universidade, entrei como uma dessas pessoas que caminha na praia, moro ali perto, vou fazer minha parte, né? Exato. Já aproveitar e procurar rastrear tartaruga. Depois fui para a Universidade de Biologia e toda a minha trajetória também acadêmica e profissional acabou indo por esse caminho. Mas perceber o avanço da conservação marinha dos últimos 5 anos para cá, assim, a nível de município, de estado e de tudo, eu acho que já se percebe uma melhoria, né?
não se vislumbrava um projeto Sim. desse uns 5 anos atrás, o que a gente está realizando Exato, hoje. exato. Não, então, E a gente está assentado numa mesa aqui, conversando não, e trocando e ideia. essa ideia de ter um espaço físico, um centro, uma coisa organizada, tanto para atender essa situação, como para a gente trabalhar mais forte a questão de educação ambiental para escolas e para os turistas, é um projeto que está na mesa, tem um orçamento estimado. Eu tenho uma conversa, né, já conversei com o Cícero, eu tenho uma conversa com o Léo e bancada, etc. Porque isso aí a gente, assim, tá fora do escopo do orçamento da Sim. Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente vai precisar de uma emenda de bancada, mas assim, tá, acho que se der tudo certo, esse ano a gente vai ter boas notícias. Pessoal, Eu queria, desculpa, eu só queria, interrompendo você. A gente tá já aqui, Sérgio tá já eu já queria antes finalizou ali. de fechar, e até Sim. para fechar, só fazer uma colocação. Nós não falamos muito hoje sobre um problema sério que afeta as tartarugas, que são os encalhes. A gente tem visto quase que semanalmente, às vezes diariamente, chegada de tartarugas mortas a nossa costa. Tá? Então esse é um problema que acho que a gente também vai ter que enfrentar, avançar. Acho que a Que gente envolve situação complexa, né? Que a gente tá falando envolve de poluição pesca, por plásticos, envolve pesca, Muita coisa. envolve muita coisa, mas assim é necessário atacar esse problema. Então, mas assim, para você. Mas assim, não dá para abarcar tudo de uma Não, vez. claro, mas- Porque se eu colocar, porque É um projeto quem está tão nos bacana, ouvindo, né? quem tá nos ouvindo Coisa. pode pensar, gente, todo dia morre uma tartaruga, toda semana morre uma tartaruga. Então a gente tem algumas ações que Mas a gente procura esse fazer, assim, mas do ponto de precisa de integração. do ponto de vista de pesquisa, de pesquisador, esse é um problema de alta complexidade. O que é bom para quem está precisando fazer doutorado, entendeu? Mas, assim, com certeza está no radar, a gente deu esse primeiro passo. Vamos trabalhar para a gente ter essa base, essa base. E um outro desafio é essa questão de monitorar as tartarugas quando elas estão no mar, né? Que eu acho que é um pouco que vai a gente aprender ali por onde é que elas andam e tentar fazer essa proteção para evitar a morte também. Então, tá no Para onde radar. elas vão quando não estão aqui? Exatamente. Tem um mistério aí que a gente tem que desvendar. E outra coisa que eu fico pensando assim, essa tartaruga que nasce aqui, que vai e ela volta e às vezes ela morre aqui, é da mesma espécie? Não. Geralmente não. Tá vendo? Isso é uma outra Bom, então, coisa. tem muita. Assim, Mas aí assim, ó, acompanhar os nascimentos, participar, os jovens interessados, participar da Guajiru, participar também do Tartatum que nós vamos fazer, eu acho que é uma esse trabalho Com de, certeza. assim, começando nas crianças, vocês vão ganhar um apoio, né, no futuro. Que pena, Bom. pessoal. A gente está chegando no final, infelizmente. Dá muita conversa. Mas Que essa é a pena. primeira conversa. É a primeira Depois a gente conversa. vai- É uma Mais maravilha. na frente a gente vem com os resultados da temporada aqui para fazer. Com uma- certeza. gostaria de Com agradecer certeza. a todos. Também a gente quer agradecer a vocês demais, demais. Mas a gente sabia, né, que esse projeto tinha muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser trabalhada e questionado, né? Agora eu queria só para vocês finalizar, considerações finais. Como é que está o projeto hoje e qual é a próxima ação daqui, digamos, até o meio do ano, mais ou menos? O que é que vocês pretendem fazer Bom, até então? Hoje nós estamos em campo desenvolvendo, finalizando as questões de dificuldade de comunicação que a gente teve com o ovo enterrado para emitir sinal, então a gente está resolvendo essas questões técnicas, tá? Então acredito que mais uns 2 meses a equipe vai estar fechando as resoluções técnicas. A ideia era acompanhar um pouco esse período agora de postura, acredito que vamos pegar. Então, nessa parte, estamos desenvolvendo aí as ações para o Tartatum, né, que deve acontecer ou em maio ou em novembro, né, deve depender aí e aí, inclusive da interação com a secretaria. Tá? A parte do drone, nós tivemos um pequeno atraso na compra. Estamos usando um drone que não tem a capacidade que esse drone que nós recebemos agora, porque a gente precisa chegar em pelo menos 95% de acerto. Hoje, vamos dizer assim, a nossa capacidade de identificar os ninhos via imagem ainda está muito, mas muito abaixo do que a do ser humano. Então, a gente não tem ainda como transferir para essa tecnologia. Então, isso, porque a gente precisa de muitas imagens
para poder ensinar a máquina, né? Vamos dizer assim, para esse erro diminuir. Então, a gente está nesse nível. As tartarugas estão aí 6, 7 ninhos, 8, às vezes 10 ninhos por dia. Nós estamos monitorando, vamos ter os nascimentos aí, vamos ter as ações de educação ambiental. Acho que está boas perspectivas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, né, pelo projeto. O projeto é belíssimo, maravilhoso. Sucesso no seu mestrado e na sua defesa. Eu acredito que vai dar certo e a prefeitura está aqui, a gente está aqui para apoiar no que for possível, necessário. O professor Guido está aí. Não, a gente agradece a vocês por, né, terem participado dessa chamada que a gente fez, essa provocação aos pesquisadores, né? E estamos juntos aí. E a gente está aberto aqui, né? Claro, pensar o futuro, organizar. Vem para cá. quando Adriana, precisarem eu quero da gente. divulgar, não sei o quê, não sei o quê. Vamos lá, a gente marca, a gente combina, a gente faz outro bate-papo, trazer os estudantes também, né? Quem sabe, os alunos. Agradecer, professor, agradecer à Universidade Federal da Paraíba, que está sempre em parceria. Pode vir depois com a vir falar só do ovo inteligente. Deixa ele. Traz Tem o muita Porque eu fiquei coisa. curioso com essa história dele, 70 centímetros debaixo da areia, o sinal subir. Confusão, mas porque tem alguns elementos que a gente tem questões, por incrível que pareça, tem muito vandalismo nos ninhos. Tem muito vandalismo nos ninhos. Então, Só tem leva pra alguns casa. elementos da tecnologia que a gente talvez não divulgar aqui agora. Sim, Por incrível sim. que pareça, tem muito vandalismo. Mas aí é uma questão também da integração com o próprio Smart Jampa, de ter um monitoramento mais, até para evitar isso também. Com certeza. Enfim, isso é educação, né? As pessoas É. divulgar o trabalho, conquistar voluntários. Isso. E, bom, enfim, então. E agradecer mais uma vez, né? Agradecer também os voluntários que não estão aqui, mas que vão ver o nosso canal no YouTube, @CSTecJP. Segue. A gente tem o nosso Instagram, a gente coloca lá no Instagram da CSTec para puxar esse diálogo com vocês, né? E muito obrigado, professor Guido, novamente, por estar aqui com a gente. Muito obrigada a vocês, no né? Obrigado a você. Ciência na Cidade. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Falou.